E agora falamos de alguma coisa muito especial, que são os nossos relacionamentos mais profundos, afetivos, amorosos, numa idade em que é tão importante ter alguém ao lado de quem viver melhor a nossa vida. Felizes os casais que sabem renegociar a sua convivência, que sabem apreciar o outro naquilo que o outro é, só que não são a maioria. A maioria acaba se desinteressando do seu companheiro, marido, esposa, acha que já sabe tudo daquela pessoa, que já sabe como é que pensa. Se a gente vai mudando, o outro também muda. Então, você já viu aqueles casais em que ele começa a falar uma coisa, ela interrompe e fala por ele? Ou vice-versa? Você fala com a mulher e é o marido que toma a dianteira? É ruim isso. Não é muito grande o número de casais em que ele continua a ajudá-la a sentar-se, a tirar um agasalho. Nas festas que ela, ao se dirigir ao buffet, passa primeiro o prato dele, como uma gentileza, não como submissão, mas como gentileza. É interessante, eu tenho observado que muitos casais e muitas famílias só sentam juntos e só unem suas forças quando tem alguém doente ou quando acontece algum problema sério. As questões de família e de casal, elas merecem uma atenção mais especial. Nós estamos num tempo em que as pessoas não têm tido paciência e tolerância para que os casamentos superem as suas fases de altos e baixos, e com isso a família toda sofre o impacto. Sejam os pais que estejam se separando, sejam os filhos que estejam se separando, até os irmãos. Você já viu que numa família, quando alguém se separa, a família inteira, primos e tudo mais, começa a rever o seu próprio relacionamento, da vontade de fazer a mesma coisa. Fato é que todas as famílias e todos os casamentos têm que estar em permanente cheque. As propostas de uma família moderna não são mais as propostas da família antiga, onde existia a figura do pai, que mandava na mãe, que mandava nos filhos, e olhe lá se é que a mãe mandava alguma coisa, porque muitas vezes a autoridade do pai passava direto para o filho mais velho, ou até para a filha, e a mãe ficava de escanteio, numa atitude de servir e obedecer. Hoje a dinâmica das famílias mudaram, todo mundo tem sua própria opinião, a sua própria vontade, faz questão de colocar isso sobre a mesa, e muitos preconceitos que antes tínhamos, hoje eles caíram por terra, felizmente. Então, as famílias de 30 anos atrás, elas viviam cheias das vergonhas e de esconder as coisas, e se tinha um filho com alguma dificuldade, ou uma filha grávida fora do casamento, ou um filho envolvido com droga, ou um problema de jogo, ou um problema de álcool, nossa, isso era a derrota, a desonra. Hoje, as famílias, elas assumem mais os seus problemas, elas enfrentam mais os seus problemas e têm mais recursos para serem solidárias uns com os outros, não por medo, mas por amor, por desejar preservar aquela unidade, seja a unidade familiar, seja a unidade conjugal.
Com essa questão do envelhecimento, as famílias ganharam uma profundidade que dificilmente se tinha antes. Nós temos hoje 5 gerações vivas, cheias de vontade, se encontrando. É muito frequente que já se vejam famílias onde os bisavós participam e abrem suas casas e recebem e viajam juntos e até muitas vezes patrocinam. Então, as famílias já não se referem mais à figura do pai, o neto e o avô. As famílias já têm o bisavô e o bisneto podendo conviver com os mesmos valores. Na indumentária, por exemplo, tinha roupa de velho, roupa de mulher casada, roupa de criança, roupa de jovem. Hoje a gente pode ver homem vestido de cor de abóbora na sua camisa, com grandes estampas e usando o mesmo tipo de bermuda que os seus filhos adolescentes usam. Eu conheci um senhorzinho de 92 para 93 anos que ele se animou a aprender computação. Por quê? Ele me diz assim, se os meus filhos, eles largam as esposas para ficar na frente daquela telinha, fazendo alguma coisa junto, jogando um negócio que eu não entendo direito o quê, mas eles fazem. Se os meus netos também largam suas namoradas até para ficar junto com os seus pais, fazendo um negócio que eu também não entendo ainda como é que é. Se os filhos dos meus netos já sabem mexer com um dedinho no negócio que eu ainda não sei o que é, eu quero saber. Porque se é bom para todos eles, deve ser bom para mim também. Então, esse envolvimento, essa renovação, a capacidade de vencermos nossos preconceitos, de tratarmos com serenidade e de acolhermos nossos filhos e filhas que têm outras orientações sexuais, de abordarmos com a cabeça erguida uma problemática de um filho que se envolveu com drogas, de buscar ajuda quando existe um cônjuge com um problema de conduta e abuso de álcool, alguma coisa que esteja fazendo mal para aquela família e, por consequência, para os demais membros, tornando-os infelizes. Hoje nós temos tantos recursos que, na verdade, a gente fica muito assim atrapalhado com esse negócio de casa, descasa, casa, descasa, e não sei quem são os meus netos, e eu considero neto também, os filhos do primeiro casamento, do meu segundo genro. Então, as mulheres acolhendo toda essa juventude, participando ativamente no leva e traz das escolas, das viagens, a convivência entre as gerações podendo acontecer num único espaço e as famílias se enriquecendo tanto no seu desenvolvimento vertical, geracional, como na sua lateralidade, agregando novas famílias, onde antes nós nos abatíamos. Uma filha que era separada, era mal vista, era desonrada e ficava sem companhia. Hoje essa filha é capaz de trazer o seu novo marido ou namorado, até mais jovem que ela, da idade próxima a um dos filhos, nossos netos, e nós estamos com o coração aberto para as diferenças, para esse mundo da pós-modernidade, onde nós admitimos que não temos mais controle sobre aquela pessoa, que nós somos mais um membro diferenciado, sim, porém partícipe igualmente digno de respeito e de consideração, mas com certeza eu estou convencida de que os pais podem e devem ensinar a educação para os seus filhos e insistir
nos valores do respeito, da tradição, da convivência em família, porém cabe também aos mais velhos abrirem seus corações para estarem junto com essa juventude e não só criticá-los, mas para conhecê-los. Eles vivem ameaças neste mundo que nós nem de longe enfrentamos. A violência nas cidades, a necessidade deles namorarem e trazerem seus companheiras sexuais para dentro da casa dos seus pais e de serem bem acolhidos nos sítios ou nos apartamentos de praia ou na casa dos seus avós, com direito a uma vida amorosa e sexual mais declarada, porque acabou-se o tempo de namorar no escurinho das ruas. Isso não existe. Você para o carro, você tem que descer do carro imediatamente para não correr o risco de ser assaltado. Então, há sim uma liberalidade dos costumes, há sim uma grande mudança na focalização de assuntos que anteriormente eram tabu, chegava até a ser considerado pecado, mas nós temos senhores de 80 anos querendo casar de novo, querendo fazer sexo de novo, e nós temos senhoras de 75 que voltam a se sentir apaixonadas. E para essas pessoas mais velhas é tão importante que a família se abra, não para criticar ou para dizer, mas quem é esse que está querendo se meter com a nossa mãe, né? Mas gerar um espaço de convivência, sim, termos cuidados uns para com os outros e não hesitarmos em botar os maus elementos para fora, mas nos abrirmos para a aceitação de um mundo de mais liberdade e de uma família constituída principalmente pelo amor e pela confiança, e não pelo medo, pela culpa, pelo sentimento de humilhação. Então, já se diz não, redondo não para estupros, inclusive cometidos dentro do casamento, a mulher se submetendo a um sexo indesejado ou suportando as escapadelas de um marido que era capaz de trazer doença para dentro de casa, e essa mulher se humilhava e se mortificava o tempo todo. Não, acabou. Esse tempo do medo, da vergonha e da humilhação dentro das famílias e dos casamentos se acabou. E isso não é maravilhoso? Há quem diga que a família ruiu. Eu diria que o antigo modelo de medo e obediência cega, sim, esse já está ultrapassado. Hoje nós temos o reconhecimento, a constituição de famílias de afeto, compartilhando os mesmos valores, da mesma tradição e dos mesmos princípios, e compartilhando inclusive dos bens que puderam adquirir juntos. Então, a família se transformou. A família, ela está mais franca, ela está mais sincera. A família perdeu muito das suas máscaras e de uma certa hipocrisia. Então, quando nós ficamos assustados com casa e descasa, é porque os nossos filhos querem uma vida mais íntegra. Não é que eles não estão querendo responsabilidade, não. Todo mundo ama viver em família, desde que a família tenha saúde, liberdade, acolhimento, responsabilidade, e que isto seja realizado dentro de uma troca mútua de aceitação, de apoio e de veracidade. Nós temos uma família muito melhor.